O furacão Virgínia. Quem é a influenciadora que parou a internet? Virgínia Fonseca, um nome que ecoa forte, bem forte mesmo. Nas redes sociais, ela é como um furacão, cheia de energia, cheia de vida, conquistou milhões de seguidores. Não é pouca coisa, gente. Ela é apresentadora no SBT, empresária de sucesso, mãe, esposa do cantor Zé Felipe. Uma mulher de muitas faces, todas elas compartilhadas com o público, que a acompanha fielmente, todos os dias, como se fosse uma amiga próxima, uma confidente. Ela transformou o simples ato de compartilhar em uma conexão real, profunda, com seu público. Mostra o dia a dia, sem tantos filtros, as alegrias da maternidade, os desafios da carreira, os momentos românticos, as brincadeiras em família. Tudo vira conteúdo, tudo vira conversa. E é essa autenticidade que encanta, que faz com que tanta gente se identifique, sinta-se parte da vida dela, como se estivessem ali, pertinho, vivendo tudo junto. É uma magia, sabe? Construir um império digital assim. Não acontece da noite para o dia. Requer trabalho duro, muita dedicação e uma sensibilidade enorme para entender o que as pessoas buscam, o que elas querem ver. Virgínia parece ter esse dom de se comunicar de um jeito leve, divertido e, ao mesmo tempo, muito direto. Ela não tem medo de ser quem é, e isso é inspirador. E então, o silêncio aconteceu. De uma hora para outra, Virgínia, que era a personificação da presença online, desapareceu, sem aviso prévio, sem uma explicação imediata. Para quem está acostumado com seus stories diários, seus posts cheios de vida, foi um choque, um verdadeiro susto. A ausência dela foi sentida, quase que fisicamente, por milhões de seguidores que iniciaram o dia e não encontraram seu bom dia habitual, gerando uma onda de preocupação. As especulações começaram a surgir, como um rastilho de pólvora, nas redes sociais, nos grupos de fãs, nas páginas de fofoca. O que teria acontecido? Seria uma pausa planejada? Problemas pessoais, talvez? Ou algo relacionado à sua saúde? A internet, como sempre, adora um bom mistério. E este era dos grandes, envolvendo uma das maiores influenciadoras do país. Cada teoria ganhava força, e o nome dela não saía dos trending topics. Todos queriam respostas. O sumiço de um influenciador digital é algo curioso de se observar. Mostra o quanto essas figuras se tornam parte da nossa rotina, quase como membros da família. Para muitos, a conexão é tão forte que a ausência é sentida, como a de um amigo querido, que de repente para de responder mensagens, deixa um vazio e uma sensação estranha de que algo está fora do lugar. No nosso universo digital, que se mistura tanto com o real, e no caso de Virgínia, esse silêncio parecia ter um peso extra, uma tensão no ar. Muitos começaram a conectar os pontos, com notícias que circulavam sobre uma investigação séria, envolvendo o mundo das apostas online, e o nome dela sendo citado. Seria essa a razão do sumiço? A pressão teria ficado grande demais? E o mistério começou a se dissipar, com uma notícia bombástica. Virgínia Fonseca seria ouvida na CPI das apostas. Sim, uma comissão parlamentar de inquérito, lá no Senado Federal, em Brasília. Um assunto sério, bem sério, que investiga as empresas de apostas online e como elas têm se promovido, especialmente através de influenciadores digitais. Como a nossa Vi, foi um baque para muita gente. Ver o nome dela associado a um tema tão complexo e controverso. A CPI foi criada para entender melhor esse universo das apostas esportivas online, que cresceu demais nos últimos tempos, principalmente depois da legalização em 2018, e com novas regras chegando. O objetivo é investigar se as campanhas publicitárias
incentivaram apostas irresponsáveis e como proteger os consumidores de possíveis golpes ou do vício em jogos. É uma discussão importante para a sociedade como um todo, e Virgínia estava bem no centro dela. Chegou o dia do depoimento, e o Brasil parou para assistir, ou pelo menos, para acompanhar as notícias. Virgínia Fonseca, a rainha da internet, sentada diante dos senadores, na CPI das apostas. A imagem era forte e um pouco surreal, acostumados a vê-la em cenários coloridos, em momentos de descontração. Agora, o ambiente era formal, sóbrio, e a pressão gigantesca. Ela precisava estar preparada para responder a tudo, com clareza e firmeza. Durante seu depoimento, Virgínia negou veementemente algumas das acusações mais graves, principalmente a de que receberia uma porcentagem sobre as perdas dos apostadores. Ela afirmou que seus contratos com as empresas de apostas eram legais e não continham nenhuma irregularidade desse tipo. Para provar sua transparência, entregou cópias dos contratos à CPI, um gesto importante que mostrava sua disposição em colaborar com as investigações e esclarecer os fatos. Ela se apresentou de forma calma, embora fosse impossível não notar um certo nervosismo. Afinal, não é todo dia que se enfrenta uma situação dessas. Tentou ser o mais didática possível, explicando como funcionava seu trabalho com as marcas e como as regras de publicidade foram mudando ao longo do tempo em relação às apostas. Ela se defendeu com paixão, reafirmando sua integridade e seu compromisso com a verdade diante de todos. A reação dos senadores foi mista. Alguns pareceram satisfeitos com as explicações de Virgínia, como o senador Dr. Irã e Jorge Cajuru, que defenderam a legalidade de suas ações. Já outros, como Cleitinho e Eduardo Girão, foram mais críticos, questionando a clareza dos avisos sobre os riscos dos jogos em suas publicações e o impacto da promoção de apostas na vida financeira e mental dos seus seguidores. Seção 5: Contratos na mesa. A verdade por trás das parcerias milionárias. O ponto central da defesa de Virgínia girou em torno dos contratos. Ela fez questão de frisar, repetidas vezes, que seus acordos com a Esportes da Sorte e com a Blaze eram transparentes e não previam nenhum tipo de comissão sobre as perdas dos jogadores. Isso era crucial, pois essa era uma das principais suspeitas que pairavam sobre os influenciadores que promoviam essas plataformas de apostas. Ela queria deixar isso bem claro para todos. Ela também rebateu um artigo publicado pela revista Piauí, que levantava dúvidas sobre a legalidade e a ética de seus acordos publicitários. Virgínia se mostrou firme ao defender suas práticas comerciais e a lisura de seus negócios. Argumentou que sempre buscou agir dentro das normas estabelecidas e que as informações da revista eram inverídicas ou distorcidas. Foi um momento de confronto direto com as críticas que vinha recebendo, mostrando sua garra. A natureza desses contratos milionários é sempre motivo de curiosidade e, às vezes, de desconfiança. No caso das apostas online, a discussão se torna ainda mais delicada. Virgínia explicou que suas postagens sobre o tema começaram em dezembro de 2022 e que, desde então, ela tem se adequado às novas regras de publicidade que foram surgindo, incluindo os avisos sobre os riscos e a importância do jogo responsável. Um aprendizado constante. A transparência na publicidade, especialmente quando se trata de influenciadores digitais, é um tema cada vez mais importante. O público quer saber quando um conteúdo é pago e quais são os termos dessa parceria. No caso de produtos ou serviços que envolvem riscos, como os jogos de azar, essa transparência se torna ainda mais fundamental. Seção 6. A foto da discórdia. Sorrisos, críticas e o peso da imagem pública. Mas a polêmica não acabou com o fim do depoimento. Pelo contrário,
Uma foto postada por Virgínia, logo após sua participação na CPI, acendeu um novo debate e gerou uma onda de críticas. Na imagem, ela aparecia sorrindo, ao lado de alguns senadores que participaram da comissão. Parecia um momento de alívio, de dever cumprido, mas a interpretação do público e de parte da classe política foi bem diferente. Foi um clique polêmico. A reação foi quase imediata. Muitas pessoas consideraram a foto inadequada e até desrespeitosa com a seriedade da CPI e com as possíveis vítimas das apostas irresponsáveis. Alguns parlamentares também se manifestaram, expressando preocupação de que a comissão perdesse o foco ou parecesse estar tratando influenciadores famosos de forma diferente ou menos rigorosa do que outros investigados. A imagem viralizou rapidamente, alimentando ainda mais a discussão. Será que a foto realmente comprometeu a seriedade dos trabalhos da CPI? Ou foi apenas um registro espontâneo, mal interpretado? Difícil dizer, mas o episódio serviu para mostrar o quanto a imagem pública de uma pessoa como Virgínia é poderosa e como cada gesto, cada postagem pode ter um impacto gigantesco e gerar as mais diversas reações, principalmente em um contexto tão delicado e polarizado como o de uma investigação política. A intenção de Virgínia, ao postar a foto, pode ter sido a melhor possível, talvez agradecer o tratamento recebido, ou simplesmente registrar um momento marcante de sua vida. Mas, no tribunal da internet e da opinião pública, a interpretação nem sempre segue a intenção original. A imagem, por si só, contou uma história que, para muitos, não combinava com a gravidade da situação. Um lembrete do peso e da responsabilidade que vem com a fama. Seção 7. A voz das redes e dos corredores do Senado. Reações divididas. As reações ao depoimento de Virgínia e a polêmica foto foram um verdadeiro turbilhão nas redes sociais. Os fãs mais ardorosos saíram em defesa de sua ídola, elogiando sua coragem, sua transparência e sua capacidade de enfrentar uma situação tão difícil com a cabeça erguida. Para eles, Virgínia provou sua inocência e saiu fortalecida do episódio. Muitos comentários de apoio inundaram seus perfis, mostrando a força de sua comunidade. Por outro lado, os críticos não pouparam palavras. Acusaram Virgínia de tentar minimizar a gravidade da situação, de não ter sido totalmente sincera em suas respostas e de ter usado sua influência para tentar se eximir de responsabilidades. A foto com os senadores só aumentou a munição para quem já havia com desconfiança. O debate foi intenso e muitas vezes acalorado, dividindo opiniões de forma radical, como costuma acontecer em casos de grande repercussão dentro do próprio Senado. O clima também era de divisão, enquanto alguns senadores, como o Dr. Hiram e Jorge Cajuru, defenderam publicamente Virgínia, afirmando que ela agiu dentro da legalidade e que não havia provas de irregularidades em seus contratos. Outros, como Cleitinho e Eduardo Girão, mantiveram uma postura crítica, enfatizando os riscos das apostas e a responsabilidade dos influenciadores ao promoverem esses jogos. Todo esse episódio, com certeza, teve um impacto na imagem de Virgínia Fonseca, ela que sempre cultivou uma relação de proximidade e confiança com seu público, se viu no centro de uma polêmica que questionava sua ética e suas práticas profissionais. Lidar com essa avalanche de críticas e com a pressão da opinião pública não deve ter sido fácil, mas também pode ter sido um momento de aprendizado e de reflexão. Seção 8. Novas regras no jogo da publicidade. Responsabilidade em foco. Durante seu depoimento na CPI, Virgínia Fonseca fez questão de ressaltar que sempre buscou seguir as regras de publicidade existentes
e que suas postagens sobre apostas, iniciadas em dezembro de 2022, incluíam os devidos avisos sobre os riscos envolvidos no jogo. Ela mencionou o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, como referência para suas práticas, indicando uma preocupação em estar em conformidade com as diretrizes do setor. Um ponto importante: é verdade que as regras para a publicidade de apostas online passaram por um processo de evolução. O setor foi legalizado em 2018, mas a regulamentação completa demorou a chegar, com novas portarias e leis sendo publicadas mais recentemente, em 2023, e com plena vigência a partir de janeiro de 2025. Isso significa que o cenário era um pouco nebuloso, e tanto as empresas quanto os influenciadores tiveram que se adaptar a um ambiente em constante mudança. Um dos pontos mais debatidos durante a CPI foi a clareza e a efetividade dos avisos de risco nas publicações de Virgínia e de outros influenciadores. Será que um simples "jogue com responsabilidade" ou um aviso em letras miúdas é suficiente para alertar o público sobre os perigos do vício e das perdas financeiras? Muitos senadores questionaram isso, defendendo a necessidade de mensagens mais diretas e impactantes para proteger os consumidores, especialmente os mais vulneráveis. Este caso todo acende um alerta importante para o mercado de influência digital: a responsabilidade dos influenciadores ao promover produtos e serviços está cada vez mais em foco, e a sociedade cobra mais transparência e mais ética, especialmente quando se trata de setores regulados ou que envolvem riscos potenciais para o público. O publi pelo publi já não é mais suficiente. É preciso pensar no impacto e nas consequências de cada palavra. Seção 9. E agora, Virgínia, os próximos capítulos e o futuro da influência. A CPI das apostas ainda não terminou. O depoimento de Virgínia foi um capítulo importante, mas a investigação continua. Outros influenciadores digitais e representantes de empresas de apostas ainda serão ouvidos pelos senadores. O objetivo é aprofundar o entendimento sobre as práticas do setor e identificar possíveis irregularidades ou áreas que precisam de maior controle e fiscalização. A comissão tem até 14 de junho de 2025 para concluir seus trabalhos e apresentar suas recomendações. O trabalho da CPI é fundamental para buscar melhorias na legislação e definir medidas mais eficazes para proteger os consumidores de apostas irresponsáveis e dos perigos do endividamento e do vício em jogos. Espera-se que, ao final, haja um arcabouço legal mais robusto e claro, que traga mais segurança para todos os envolvidos e que promova um ambiente de jogo mais justo e responsável. No Brasil, um desafio grande, mas muito necessário. E para Virgínia, como ela seguirá em frente depois dessa tempestade? É provável que este episódio sirva como um grande aprendizado. Talvez ela revise seus critérios para escolher parceiros comerciais e adote uma postura ainda mais cautelosa em suas publicidades, especialmente aquelas que envolvem temas mais sensíveis. A experiência, mesmo que dolorosa, pode trazer amadurecimento e uma nova perspectiva sobre sua responsabilidade como comunicadora de massas. O sumiço inicial das redes talvez tenha sido um reflexo da pressão e da angústia diante de tudo isso. Mas Virgínia é conhecida por sua resiliência e por sua capacidade de se reinventar. Sua conexão com o público é forte e genuína, e são esses laços que podem ajudá-la a superar mais este desafio. O mundo da influência digital está sempre em transformação, e quem souber aprender com os erros e se adaptar às novas demandas
continuará brilhando por muito tempo.